Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da Mensagem do Graal, obra em 3 volumes, Na Luz da Verdade, que é editada no português brasileiro pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograu.com.br. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com teu sagrado amor, tua sabedoria e a tua paz, para que possamos assim vencer nossos desafios diários, vivenciar e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Que assim seja, mil agradecimentos. Amém. Hoje é dia 20 de dezembro de 2021, segunda-feira. Faltam 12 dias para o ano novo. E daqui 6 dias é o Natal. Aliás, 5 dias, né? Daqui 5 dias, 25, sábado 25 de dezembro é o Natal. Então, feliz e abençoado Natal e Ano Novo a todos, os de boa vontade, na luz da verdade. Portanto, hoje é segunda-feira, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Agora são 13 horas e 3 minutos, 29 graus, tempo parcialmente nublado. Vou falar agora um pouco sobre a Igreja Cristã do Santo Graal. A proposta da Igreja Cristã do Santo Graal é justamente possibilitar uma divulgação, uma difusão e uma vivência mais efetiva da mensagem do Graal, do Messias Abdrushim, que é o prometido Espírito da Verdade, o Filho do Homem, que Jesus nos anunciou outrora, já no fim dos seus tempos aqui na Terra, né? Quando ele aproximava a hora da sua morte, ele já via que as coisas estavam se desencadeando de tal forma que ele acabaria sendo assassinado. Então ele começou a fazer aos seus discípulos a alusão da vinda do Filho do Homem. Então aí está a grande importância que é para a humanidade. Grande não, é a maior importância, né? É uma coisa assim de vida ou de morte para a humanidade, para as pessoas, o conhecimento dessa mensagem do Graal que o Espírito da Verdade nos trouxe. Então, da mesma forma que outrora o grande apóstolo Paulo difundiu a mensagem de Cristo, hoje há necessidade de ter uma igreja cristã do Santo Graal, que é aquela igreja que vai difundir a mensagem do Graal para o mundo, para o Brasil, para o mundo. Então daí essa minha proposta de que exista essa igreja cristã do Santo Graal. E, enfim, é só uma proposta, uma ideia. Não sei se isso vai efetivar, mas eu queria deixar lançado essa ideia, porque é fato que desde que a mensagem do Graal passou a ser escrita, né? Passou a ser editada, a primeira edição em 1926, com 43 dissertações, que o próprio Senhor ele escrevia, publicava em folhetos, depois reuniu
43 dissertações e publicou sua primeira edição da Mensagem do Graal, chamada Edição Violeta, com 43 dissertações numeradas, não numeradas. E ele colocou na ordem que ele ia escrevendo, pelo menos aproximadamente. Não sei se ele colocou exatamente na ordem das dissertações que ele já havia publicado em folhetos, né? A partir de 1923. Depois ele continuou escrevendo sua mensagem, suas dissertações, e em 1931, 5 anos depois, né, da sua primeira edição, ele publicou a segunda edição da Mensagem do Graal, agora com 91 dissertações. Eu também não tenho essa informação exata, também não é assim de tão importância, né? Se ele manteve exatamente a ordem, né? Por exemplo, daquela primeira edição, eu acredito que não, ele já deve ter escrito as dissertações posteriores e possivelmente ele fez uma remodelação da ordem das suas de publicação e talvez até uma revisão das suas dissertações anteriores publicadas, né? E aquela edição de 31, ela tinha uma grande importância, né? A partir do momento que ela editada a nova edição, é interessante observar que aquela edição seria a principal, né? E seria privilegiada para aquele momento, né? Isso diferencia de uma obra comum, né? É interessante as pessoas observar que trata-se da nova palavra viva de Deus, né? Escrita de próprio punho por Deus Pai. Ele é uma obra pessoal dele. Então, se não tiver essa conscientização, a Mensagem do Graal passa a ser um livro, pelo menos no pensamento daquele que a lê, como mais um filósofo espiritualista, e dentre muitos, né? Fica só no raciocínio, não vai para o coração, não transforma o espírito. Passa a ser apenas uma obra de cunho filosófico, espiritualista, cristão, né? Porque o Messias Bedruchin sempre fala em Cristo e ele sempre disse que a obra dele é uma continuação da mensagem de Cristo, da doutrina de Cristo, e a conclusão da doutrina de Cristo. Então são unas essa mensagem, tanto a de Cristo como a do Messias Bedruchin, o Filho do Homem. Mas então, é importante ter isso em mente, que pode-se dizer que como 90% das pessoas que adquirem ao menos o primeiro volume da Mensagem do Graal, elas acabam achando a Mensagem do Graal como apenas uma obra de um filósofo espiritualista cristão. Apenas isso. E então fica naquela questão de ficar questionando, né? Ou talvez buscando imperfeições, ou então só fica enquadrada no defeituoso raciocínio, né, do ser humano. Então, quando prevalece o raciocínio, ela não tem valor, não tem um valor exato da mensagem como uma obra que Deus nos deu de mão beijada, né? Que está aí na humanidade, mas ela ainda está tão desconhecida. Mas então aquela mensagem aquela segunda edição de 1971 tinha toda uma importância a partir do momento que ela foi editada, né?
E foi aquela época que estava vindo os convocados, né, que tinham sido convocados espiritualmente, né? Isso é uma coisa bíblica, né? Dos quantos? É 144 mil, né? Parece que era isso, 144 mil convocados. E também existiam os autoconvocados, né? É, eu tenho a impressão que espiritualmente todos os convocados eles eram espíritos já autoconscientes, né? Ou criados daqueles que nunca se encarnaram, ou então encarnou algumas vezes, né, na matéria, como preparo de uma missão, mas eram espíritos escolhidos para essa missão do juízo final, até a conclusão do juízo final. E então eram espíritos criados que nunca se encarnaram, ou então aqueles espíritos já autoconscientizados, né, que desde que começaram a encarnar aqui na Terra, há 3 milhões de anos atrás, muitos, ou talvez a maioria, tenha se iluminado espiritualmente e retornado ao paraíso, até com poucas encarnações, menos de 10 encarnações. Mas isso depois do pecado original e com o consequente pecado hereditário, o ser humano acabou se escravizando ao raciocínio e cada vez foi ficando mais preso os bens da terra, as questões da terra, né? E então esse apego foi cada vez distanciando mais da nossa essência espiritual, né? E assim muitos se perderam definitivamente e outros que ainda tinham chances, né, continuaram encarnando, né? Mas pode ser que a maioria de encarnação em encarnação cada vez se escravizava mais ao raciocínio e se distanciava mais de Deus e da sua autoconsciência almejada, que é o nosso dever, nossa missão principal, né? Como indivíduo, como eu espiritual, como cada indivíduo é, espiritual, né? Tendo como origem o reino espiritual. Não é para nós vivermos definitivamente aqui na Terra. Isso aqui é só um período de escolar, né? Nós não somos daqui. Cumprimos nossa missão, temos nossas responsabilidades, nossos deveres, mas temos que ter essa visão livre de que aquele que está em um lugar que não é o dele, da sua origem, ele está só em transição. Então, nossa origem é como espíritos, centelhas, né, espirituais inconscientes, que obrigatoriamente teve que fazer a descensão para os reinos mais densos, real, matéria fina e matéria grosseira, para termos os atritos, nossas experiências, né, enfim, para amadurecermos e tornarmos uma árvore plena, uma árvore frutífera, né? Então é isso. O que aconteceu então? Naquela época das convocações espirituais, os espíritos do reino espiritual eles foram elevados até a ilha de Patmos para fazer o juramento. O rei dos reis, Pársalo, e que é filho do Espírito Santo, né? De Emmanuel Espírito Santo, o filho do homem. E então ele esteve pessoalmente na ilha de Patmos para receber o juramento, né, de fidelidade desses espíritos convocados. Agora é bom observar que para ser um espírito convocado tinha que ser autoconsciente, não podia ser um espírito em desenvolvimento. Quem estava aqui ainda preso aqui nas encarnações terrenas, isso não seria possível ser um convocado. Pelo menos esse convocado,
quando fez esse planejamento da luz, né? Isso foi por volta da construção da Grande Pirâmide, há 6.500 anos atrás, quando foi definido o prazo final, né, do ser humano, né, a separação do joio e do trigo. Agora tem os altos convocados, né, que são espíritos primordiais, né, que seria uma pequena parte, né, não sei quanto, me parece que estavam incluídos nesses 144 mil. Agora, possivelmente esses autoconvocados também estavam presentes, né, nessa, aquele sagrado dia que os 144 mil convocados estiveram fazendo juramento ao Senhor. Mas esses autoconvocados, já espíritos primordiais, eles talvez ainda não tinham encarnado nenhum aqui na Terra, né? E depois também começaram a encarnar para cumprimento dessa missão. João Batista foi um desses, é um espírito primordial. Maria Madalena também, segundo eu creio. Eram dois espíritos primordiais que já haviam se encarnado, né? A partir daquele momento da construção da Grande Pirâmide. E eu creio que Rosélia von Sas, a autora Rosélia von Sas, que foi discípula e apóstola posteriormente do Messias Abidrushim, Manuel Abidrushim, ela era um espírito primordial. E creio que ela e João Batista, que tem o nome espiritual de Ismael, eles são reis sacerdotes do quinto plano, no sentido de cima para baixo, são 7 planos, né? Os superiores do quinto plano do reino espírito primordial. E naquela época da construção da Grande Pirâmide, Ismael tinha o que foi depois, posteriormente, João Batista, ele se chamava Sargon, o sacerdote rei da Caldeia, né? E o Rosélia von Sas foi Tisbe, uma sacerdotisa. Isso está no livro A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. A história, né? Da construção da Grande Pirâmide, a real história, né? E o seu sentido espiritual, que isso é o principal, né? Então, a Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo, de Rosélia von Sas, www.graal.org.br. Esse livro, aliás, foi dos 11 publicados por Rosélia von Sas. Ele é o best-seller, né, que mais vendeu. E em segundo vem o livro do Juízo Final. O livro do Juízo Final foi lançado, a primeira edição, em 1969, enquanto que a Grande Pirâmide Revela Seu Segredo foi lançada em 3 anos após, 1972. Foi o segundo livro, né, publicado por Rosélia von Sas, que foi best-seller na Bienal do Livro em São Paulo, de 1972. Então, a mensagem do grau de 1931, ela foi 91 dissertações numeradas, né? Então, foi justamente a importância dela, porque foi naquela época que estavam surgindo esses convocados, né? O senhor já tinha se estabelecido em Womperberg, no Tirol, estava iniciando sua colônia do Graal, moradores, né? Quem desejar pesquisar aí é Womperberg, ou Colônia do Graal, do Messias Abidrushim. Messias, eu chamo ele de Messias, porque ele é Messias mesmo. Ele mesmo se reconheceu como o esperado filho do homem, enfim, espírito da verdade. Mas eu costumo chamar ele
As pessoas não vão chamar ele de Messias, não tem esse costume. Ele fala o Senhor, ou então o Senhor Emanuel, ou então Abidrushim, né? As pessoas mais próximas de Abidrushim, né, do Messias Abidrushim, depois de algum tempo, né, começaram a chamar ele de simplesmente Senhor, como os discípulos chamavam Jesus Cristo, Senhor. Então é o Senhor Deus. E, e como passaram a chamar o Senhor, o Messias Abidrushim, né, de Senhor? Ele teve me parece que um convocado. Eu não sei se era convocado, discípulo. Ele chamava, acho que é Fritzsches. Me parece que era Otto Fritzsches. Até tem uma foto aqui, vou ver se até tem um nome, eu vou ver se eu consigo, só para... Porque tem uma história interessante. Ele tinha um filho que era Ernest Fritz. Ele até fez um depoimento, ele era um dos convocados mais próximos do Senhor, né? Ele conta muitas das histórias, vivências, né? Muito profundas. Deixa eu ver se eu consigo confirmar o nome desse... Senhor, né? Fritz. Eu não sei exatamente o nome dele. Há uma foto até aqui. Eu vou ver aqui se aqui tem uma outra foto. Só que está sem nome. Então, essa daí é uma reprodução, né? Que está o Senhor. Aqui está marcado Herr, né? Senhor Fritz. Então ele foi um prefeito lá de Womperberg, o senhor estabeleceu. Eu vou mostrar a foto sem nomes, né? Que tá uma foto maior aqui. Aqui está o senhor Maravilha do Chim, Frau Limingard, Frau Maria. Esse senhor aqui. Então, o senhor Fritz tem uma história interessante, porque ele foi na vida de Jesus, aquele centurião que comandou a crucificação de Cristo, né? E foi ele que, quando Jesus já pendia na cruz e teve aquele terremoto, enfim, aquela natureza abaladora, né? Escureceu tudo, então ele tomou aquela consciência, intuição que Jesus era o Filho de Deus, né? Então ele foi, todas as pessoas começaram a correr, né? Assustadas, né? Com o terremoto, com aquela escuridão, né? E ele não, ele foi aproximando vagarosamente onde Jesus pendia na cruz, se ajoelhou e falou assim, na verdade, este era o Filho de Deus. E colocou as mãos no rosto, né? Assim, abalado, profundamente abalado com aquele fato, né? Com aquele reconhecimento. Este, de fato, foi o Filho de Deus. Ele foi o primeiro que, entre os presentes lá, né? Que não eram próximos de Jesus, né? Sejam, foi ele que reconheceu entre os que estavam lá presentes, né? No Gólgota, foi ele que reconheceu primeiro quem
quem era Jesus, era realmente o Filho de Deus. Né? Mas, enfim, eu estava falando sobre os convocados lá de Von Perberg, né? Então, essa mensagem de 31 tinha esse objetivo de cumprimento, né, dos convocados e tudo. Mas acontece que os convocados já começaram a se ausentar, né? Poucos vieram, muitos que vieram também se distanciaram. Então, e também tinha convocados em todo o mundo, em todos os países, né? Que estavam espalhados em todo o planeta. Por exemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi, era um convocado que falhou, acabou não reconhecendo o senhor. Talvez até tenha visto, se encontrado com ele, né? Mas geralmente eles salvam em grandes nações, né? Mas ele não reconheceu. Espiritualmente ficou preso às questões materiais, nacionalistas, né? É, tanto Gandhi como Nehru, né? Que foi o Gandhi, ele não chegou a ser político, ele é mais um líder espiritualista, né? Da Índia, né? E Nehru que foi o dirigente, né? Teve também me parece que o Saudi, né? Da Arábia Saudita, era outro que parece que não reconheceu o Shah do Irã, aquele que precedeu, não, aquele último, era o pai daquele último Shah do Irã que caiu com aquela revolução islâmica, né, do Khomeini em 1979. Então, o pai desse último Shah do Irã, acho que ele fundou a dinastia também, ele era um convocado que também falhou, né? E, enfim, tudo que estava programado aquela mensagem não cumpriu, né? Como a luz previa, que a humanidade o reconhecesse, os alemães. Daí a vida do senhor também foi abreviada e ele acabou sendo preso também pelos nazistas. Ficou 6 meses, conseguiu se libertar. Depois de 6 meses, ele, a esposa, a Frau Maria e Frau Limingard foram para morar em Kipsdorf, uma propriedade de um dos seus discípulos. Isso foi em março, final de março de 1939. E lá ele ficou até sua morte, em 6 de dezembro de 1941. Ou seja, quase 3 anos, né? Que ele ficou lá. E nesse período justamente que ele escreveu reformulou sua mensagem, porque ele percebeu que provavelmente ele não conseguiria retomar a sua missão, né, com os convocados, enfim, retomar aquela missão original. Enquanto ele estava vivo, isso são minhas opiniões, né, pessoais, né? Enquanto ele estava vivo, ele ainda tinha esperança de recuperar a saúde, que já estava muito abalada, e cumprir aquela sua missão original, né, de permanecer na Terra, a humanidade o reconhecer, os convocados. Mas ele possivelmente já estava achando que não seria possível isso. Então, devido a isso, ele preparou essa mensagem em 3 volumes para uma época que ele não estivesse mais presente na Terra, que é a nossa época. Porque ele não queria deixar a humanidade na mão, vamos dizer assim. A humanidade não o reconheceu, mas ele queria deixar ainda uma tábua de salvação. Então, na luz funciona isso, né? Aquela mensagem, ela tinha que estava vibrando naquela direção do cumprimento da vontade de Deus, como foi planejado. Mas a partir do momento que a humanidade a rejeitou,
ela foi nesse sentido considerada um assassínio, né, da palavra, ou assassínio de um filho de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus quando ele foi assassinado. O corpo dele representava a palavra viva. E ela foi assassinada pelo ser humano, que o rejeitaram, né? Mas Jesus fez aquela intercessão, né, para a humanidade. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então aí a terra não foi destruída porque a lei da reciprocidade é muito violenta, né? Um filho de Deus, né? Uma rejeição, um assassínio. Então a humanidade seria destruída, né? Isso é uma coisa lógica, né? E o planeta Terra já não existiria já naquela época. Então o Senhor faz aquela intercessão, porque ele sempre busca uma forma de auxílio, né? De intercessão. Então Jesus, ele podia ter ficado quieto, cumpriu sua missão e a humanidade escolheu o seu livre-arbítrio, né? Receberia seu castigo na mesma moeda. Mas em Jesus, principalmente, que é o amor, prevalece, né? Ele vê uma chance de aliviar o karma da humanidade, né? Possibilitar pelo menos uma rota para que alguns possam ainda ser salvos, né? Então, com aquela intercessão, ele permaneceu, é, a mensagem dele, enfim, ainda pôde ser propagada, né? Sua mensagem de amor. Então, apesar de toda aquela violência, daquela situação, ainda ele sentiu aquele amor para a humanidade e fez essa intercessão, porque isso quebra o karma, pelo menos em parte, né? Não é nada disso que os ditos cristãos falam, que basta crer e está salvo, o perdão os perdoados. Não é assim, não. Tudo tem caminho nas leis, né, de salvação. A lei do karma, né? A lei da reciprocidade. A lei do karma pode dizer que é uma lei da reciprocidade, mas a lei da reciprocidade está presente em tudo, né, que foi criado. Agora, a lei do karma é mais específica ao espírito humano, né? Porque tem livre-arbítrio, é diferente dos seres entiais, que são os conservadores, os construtores das obras de Deus, né? E então é isso. Então ele fez essa intercessão, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, porque é aquela questão que existe entre as pessoas, né? As relações kármicas, quando um prejudica o outro. Se aquela pessoa não perdoa, né? O perdoar não significa que vai querer reatar a amizade, enfim. Não, nada disso. Simplesmente não guardar ressentimentos, né? Mágoas, ressentimentos. Então quebra essa reciprocidade. Shalom, muita paz, muita luz.